Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um grupo de estudos do livro Vivendo com os Mestres do Himalaia. E hoje nós chegamos, na verdade, ao último conto do capítulo 8 do livro. Após este conto, nós ingressamos no capítulo 9, e o capítulo 9 é chamado Proteção Divina. Mas antes de nós chegarmos à Proteção Divina, a gente tem que passar pelo último do capítulo 8, que está na página 274, e tem o título chamado Não Pertenço a Ninguém Senão a Deus. É um título muito belo. Antes de nós iniciarmos, eu peço que, caso você não seja inscrito, que por favor se inscreva no nosso canal, que ative as notificações, deixe aqui embaixo seus comentários do que você está achando desses nossos estudos por aqui. Deixe o seu like também, caso esse vídeo faça sentido para você, ao final. E também, se desejar compartilhar esses nossos estudos com quem mais você sentir que tenha interesse, eu agradeço, né? Isso contribui para esse crescimento da nossa comunidade online aqui, que vamos fomentando, criando essa egrégora luminosa de desenvolvimento do nosso ser. E muito bem, dito isso, vamos lá, para concluirmos o capítulo 8. Não pertenço a ninguém senão a Deus. De uma feita, fui visitar um sábio que vivia à beira de um rio. Naquele tempo, eu alimentava a tola ideia de que os verdadeiros sábios só se encontram no Himalaia. E pensei, abre aspas, não pode ser verdade que um sábio autêntico viva nas margens desse riozinho tão perto de uma cidade. Entretanto, queria experimentar diretamente este modo de vida. Quando eu ainda estava a mais de 6 quilômetros de distância, ele me mandou comida. Mas não me deixei impressionar. E pensei, isso não é nada. Se alguém vier me ver, também poderei senti-lo a caminho e preparar-lhe então a comida. Essa não é a verdadeira sabedoria. E quando eu o conheci, ele me admoestou, dizendo, chegastes tarde. Me desapegarei do corpo amanhã cedo. Por que não esperais mais 12 horas? Perguntei. E não me ensinais alguma coisa? E ele respondeu, não tenho tempo. Seus adeptos eram muitos e de vários credos. Os hindus o conheciam como um swami. Os maometanos o julgavam seguidor do islamismo. E os cristãos lhe criam sendo cristão. Estes pretendiam, após a sua morte, levá-lo para o seu cemitério. Os maometanos mostraram-se inflexíveis e planejavam carregá-lo para o seu campo santo. Os hindus tensionavam a sepultá-lo e a erguer um monumento em sua honra. No dia seguinte, de fato, ele deixou o corpo. Veio então um médico e o declarou morto. Nas horas que se seguiram, houve grande confusão. Imagina, né? A situação. É o mesmo que aconteceu com grandes mestres. Os mestres, eles ensinam essas verdades atemporais, a verdadeira sabedoria, e pessoas de diversos credos os têm para si, porque eles são, primeiro, antes de tudo, seres profundamente respeitosos e respeitam as devidas tradições, e provavelmente, se forem um sábio mais jnani do que bhakata, possuem um profundo estudo e conhecimento das tradições. Então, estes discípulos, estes seguidores, podem entender como este sendo um mestre, então, islã, hindu, cristão e assim por diante, e aí a gente já vê o que o fã-clube faz de confusão. Mas, enfim, houve esta grande confusão. As pessoas de todas as religiões
e todos os respectivos líderes começaram a brigar pelo seu corpo. Olha só, né? O que é o extremo materialismo que coloca na matéria a verdadeira importância. Quando isso acontece, bom, a gente vê o que temos visto hoje também. Em todos os espectros, né? Não apenas na religião, mas muito na política hoje em dia, a gente vê essa polarização e pessoas discutindo sobre um personagem, sobre outro. Não estou aqui entrando em critérios de qual é de fato o mais correto nesses debates, mas o fato é que quando a gente se atenta em discutir pessoas e não discutir ideias, como o próprio Sócrates já nos dizia, aí a sociedade está fadada ao fracasso. E quando a gente discute o corpo, o ícone, e não os ensinos que, por exemplo, este mestre deixou, e os ideais que devem, nesse caso do exemplo que eu dei, envolver os governos políticos, aí a gente entra em um terreno que não é benéfico para ninguém, muito pelo contrário. Enfim, estava em jogo o prestígio de cada grupo. O magistrado do distrito aproximou-se de mim e disse: "Você estava com ele. Talvez saibas o que realmente era. Poderia me ajudar a resolver esta pendência?" Então eu respondi: "Ora, não sei nada a seu respeito." Depois pensei: que tipo de sábio é ele? Morreu e criou um problema para mim e para os outros e ainda não me ensinou coisa alguma. E disse então entre mim: se fosse de fato um grande sábio, não teria provocado tamanha confusão. Haviam decorrido 4 horas após a sua morte. Então, de súbito, ele levantou-se e declarou: "Muito bem, já que estáis brigando, decidi então não morrer." O magistrado e todas as pessoas olhavam aquilo com assombro e disse então o grande sábio: "Saiam da minha vista, hindus, cristãos, maometanos, são todos uns grandíssimos tolos. Pertenço a Deus e não a mais ninguém." Em seguida olhou para mim e acrescentou: "Meu filho, não te preocupes, agora ficarei contigo e vou te dar alguns ensinos durante 3 dias, e no quarto eu me vou tranquilo mais uma vez deste corpo, ok?" Vivi com ele esses 3 dias. Minha estada em sua companhia foi sumamente esclarecedora, uma das melhores épocas da minha vida. Ele me ensinou uma porção de coisas, e muitas vezes por dia repetia a mesma frase: "Seja o que realmente és, e não finja ser o que não és." Repetia isso uma infinidade de vezes. Volvido os 3 dias, anunciou: "Quero entrar nas águas." Em seguida, caminhou para o rio e desapareceu. Quando vieram procurá-lo, contei aos interessados que ele tinha entrado no rio e dali não saiu mais. Procuraram o corpo e fizeram os esforços possíveis para recuperá-lo, mas jamais foi encontrado. Os grandes sábios não se identificam com nenhuma religião e nenhum credo particular. Estão acima de todas as distinções dessa natureza, porque pertencem a toda a humanidade, porque pertencem a Deus. Este conto é clássico, do Vivendo com os Mestres do Himalaia. O caminho da sabedoria, ele exige que a gente vença a morte. É preciso que a gente morra antes de morrer para nos tornarmos sábios, como, por exemplo, este mestre. Para que nasça a sabedoria em nós, estados mais profundos de consciência, é preciso que em vida a gente faça morrer os nossos egoísmos, as nossas vaidades, as nossas preguiças, as nossas
mesquinharias, os nossos preconceitos e um monte de outros hábitos. Então, um yogi, um verdadeiro mestre, e a ciência do yoga é a ciência do morrer, do aprender a morrer. E esta última passagem que a gente conceitua como morte, a deixar o corpo, nada mais é do que mais uma morte para esses mestres. E eles têm um profundo conhecimento de si, uma autonomia da sua consciência, que se desejar se identificar novamente aquele corpo, pode retornar da morte, como é esse caso. A ressurreição de Cristo, o que é isto, senão a necessidade de retornar para dar ensinos, para demonstrar que, eu coordeno esta matéria, não é ela que me comanda. Claro que há um período específico para que esses retornos à carne possam acontecer. Depois de desfeito todos os liames energéticos, fica muito mais complicado, se não impossível. Mas enquanto o prana ainda está presente, a energia vital ainda está presente no nosso corpo, esta retomada da consciência à matéria é plenamente possível. E para que a gente chegue a um grau de sabedoria profundo, a gente tem que passar a identificar-se com o divino. E a prática nos leva a isso. E através dessa identificação com o sagrado, com algo maior, a gente vai incorporando na nossa personalidade as sementes de todas as virtudes que, já que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, está presente a potência nele de todas as virtudes. E assim nós nos identificamos com a consciência divina, a gente vai manifestando em nós também as potências dessas sementes virtuosas, e aí cabe a nós ir desenvolvendo elas com a nossa prática, com as nossas ações, para que a gente atinja também este grau de sabedoria. Mas só é possível quando a gente aprende a morrer antes de morrer. E caso você queira dar mais passos no seu autocrescimento, autoconhecimento, desenvolvimento da sua espiritualidade, desenvolver a sua lucidez através das vias da meditação, eu lhe convido a participar do nosso projeto Crescer, em alguma das nossas comunidades, para que pratique com a gente. Caso você queira saber mais, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje, um vídeo mais curto, e assim nós encerramos o capítulo 8. Conto maravilhoso. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz, um big beijo e até mais.